você precisa permanecer. O Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Essa passagem, Jesus está contando aos seus discípulos naquela ocasião a respeito do que eles precisavam começar a entender a respeito do Evangelho, de como eles deveriam se comportar espiritualmente e ter um posicionamento como discípulos de Jesus. E para nós também não é diferente. Aqui, nesse início desse capítulo, fala que se a árvore que não dá frutos, o lavrador ele vai cortar o ramo. E a árvore que dá fruto, ele vai podar. Tem uma diferença. Cortar, são duas palavras, cortar e podar. Cortar, a partir do momento que o lavrador corta o ramo, não vai ter mais fruto. Aquele pedaço não vai mais existir. Podar é para que ele venha a dar mais frutos. Mas o que você está querendo dizer com tudo isso? Que a gente precisa parar de ficar limitado com as coisas, com a nossa vida. Deus, ele deixa aqui bem claro que se a gente permanecer nele, nós vamos dar frutos. Aqui a palavra frutos está no plural, ou seja, às vezes a gente é agraciado, a gente é abençoado com alguma coisa em nossa vida e a gente se agarra e se prende a tanto aquilo que a gente esquece que aquilo é somente uma porção, é somente um pedaço, é somente a ponta do iceberg daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. A gente fica tão aprisionado com aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez na nossa vida. E aqui eu não estou falando para você que você não tem que se alegrar, muito pelo contrário. Deus te abençoou, glória a Deus, se alegre com isso, se fortaleça com isso. Mas não fique preso somente a isso. Continue, siga em frente, porque Deus tem muito mais coisas. Às vezes a gente fica preso às coisas, às bênçãos, aquilo que está acontecendo com você. A gente acaba sendo momentâneo, essa é a palavra. A gente acaba vivendo somente naquele momento. Deus me abençoou com tal coisa. Deus me presenteou com tal situação. Ok, glória a Deus, Deus seja louvado. Mas Deus, ele é infinitamente mais. Deus, ele é grandioso. Deus é eterno, ele é imutável. Ele vai fazer muito e muitas outras coisas na minha e na sua vida. Mas a diferença é que a gente precisa permanecer nele. A gente precisa permanecer no autor do milagre e não no milagre. A gente fica tão agraciado e tão preso ao milagre que a gente esquece de dar glória e louvar e viver e honrar o autor do milagre. Permaneça na videira, dê frutos, busque a palavra de Deus, sirva o reino de Deus. Mas a partir do momento que a consequência disso gerar frutos, a gente precisa dar continuidade. Porque se a gente não dar continuidade, nós vamos ser cortados. A diferença está aqui. A gente, cumprindo e permanecendo no Senhor, a gente irá dar frutos. Não é fruto, é frutos. Mas a diferença está que se a gente não permanecer e não continuar a fazer a obra do Senhor, a gente irá ser cortado. Às vezes a gente precisa ser podado para que a gente dê continuidade no processo. Às vezes a gente precisa passar por uma poda
para que nós possamos enxergar que Deus está preparando um caminho para que mais e mais frutos venham a florescer. Talvez você esteja preso em alguma área da sua vida que não vai, mas a questão é, será que você está dando liberdade para Deus, está permanecendo em Deus para que Ele possa podar você, Ele possa tirar o excesso para que mais frutos venham a florescer? Ou será que você está preso e vai chegar uma hora que Deus vai cortar o seu ramo? Vai cessar a fonte? Pense nisso. Não fique preso a uma só coisa. Deus é infinitamente mais, infinitamente maior do que tudo e todas as coisas. Pense nisso. Não fique preso, não fique apegado a um milagre. Se apegue ao Criador, se apegue ao dono, ao autor do milagre. E nunca esqueça, às vezes a poda é necessária para que não venha o corte. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.